A história não faz sentido no canal Ciência Todo Dia, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá, galera. Qual desses dois objetos vocês acham que foi inventado antes? O isqueiro ou o fósforo? Rapaz, acho que o fósforo. Sinceramente, acho que o fósforo, porque o fósforo é só um palito com um negócio em cima. Já o isqueiro tem um produtinho dentro, é feito de alumínio, então é um botãozinho, ou seja, é mais tecnologia. Então acho que o isqueiro foi inventado depois do que o fósforo. Comenta aqui nos comentários o seu palpite e você já vai descobrir a resposta. Agora, começando de verdade, roda a vinheta. Mas Pedro, não tem vinheta. Então faz uma e roda. Vinheta rodando. Valeu. Você se acha mais inteligente do que os seus pais? Não, E quanto aos seus avós? não acho não. Nem que meus avós até que eu acho mais. Mas agora com meus pais, não. Acho que meus pais são muito mais inteligentes que eu, porque no quesito de vida, porque eles sabem muito mais coisa de vida do que eu. Mas agora de tecnologia atualmente, eu sei mais do que eles, né? Porque eles não sabem muito assim dessa tecnologia de atualmente, tal. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de aprender. Mas eu não, pra mim é de boa. Agora as coisas de vida, pra resolver problemas, eu acredito muito mesmo que meus pais sabem muito mais sobre problemas de vida, coisas que eu ainda vou passar. Tudo isso aí eles sabem melhor que eu, ou seja, eles sabem mais. Mas eu já sei mais das coisas assim atuais, né? Tal de tecnologia e tal. São as coisas que eu mais consigo, assim, saber mais do que meus pais, né? Você também se acha mais inteligente do que eles? É provável que você seja mais educado do que eles. Mas será que você pode dizer que é mais inteligente? Essa pergunta é mais do que retórica. Ela representa muito bem uma tendência nossa. Nós geralmente pensamos na história como uma forma de progresso. O tempo passa e a civilização avança. Isso é verdade. Seja, as pessoas que vieram antes de nós eram de alguma forma menos capazes do que nós. Mas será que isso é verdade? Hoje nós vamos voltar ao passado para aprender duas coisas. Primeiro, que os nossos antepassados eram mais inteligentes do que nós imaginamos. E segundo, a história não faz sentido. Ó, que Com tem... licença, senhor, você sabe me informar se no ano que nós estamos a Primeira Guerra Mundial já acabou? Primeira? Vai ter uma segunda? Hoje nós chamamos a guerra que aconteceu na Europa entre 1914 e 1919 de Primeira Guerra Mundial, porque isso eu existe sabia. uma Segunda Guerra 20 anos depois. Mas alguém em 1920 chamaria a Primeira Guerra Mundial de a Grande Guerra, e ficaria assustado com o conceito de uma Segunda Guerra desse tamanho iria acontecer. O curioso é que provavelmente nada disso faria sentido se você viajasse no tempo. Você talvez pense que o nome Primeira Guerra Mundial surgiu quando deram o nome de Segunda Guerra Mundial para Segunda Guerra Mundial. Verdade. Mas aqui você cometeu um erro clássico. Você assumiu que a história faz sentido. Nós temos certeza de que em 1942 todo mundo chamava a guerra que estava acontecendo de Segunda Guerra Mundial e a guerra anterior de Primeira Guerra Mundial. Mas provavelmente o nome Primeira Guerra Mundial é mais antigo do que a Segunda Guerra Mundial. Tá, pera. Entendi, Como foi assim? mais nada. Os nossos antepassados eram mais inteligentes do que nós imaginamos. Hoje em dia, vários pensadores e franquias de videogames consideram uma Terceira Guerra Mundial como possibilidade e criam mundos e histórias inteiras com base nisso. Da mesma forma, logo após o fim da Grande Guerra, já existiam especulações de uma possível Segunda Grande Guerra no futuro. Então, a ideia de chamar a Grande Guerra de Primeira Guerra Mundial já existia no começo da década de 30, antes mesmo de a Segunda Guerra Mundial estar no horizonte. Então, mesmo sem ser o termo mais popular, chamar a Grande Guerra de Primeira Guerra Mundial durante uma viagem no tempo talvez não gerasse a reação que nós esperamos. E parando pra pensar, isso faz sentido. Humanos hoje são basicamente os mesmos de algumas centenas de milhares de anos atrás. Nenhuma pessoa viva hoje é tão diferente de um homem das cavernas. A grande mudança está nas condições do mundo que nós habitamos. Então, se hoje nós temos medo de uma Terceira Guerra Mundial mesmo sem ela ter acontecido, faz sentido que a ideia da Segunda Guerra Mundial já existia antes de a guerra começar. E sabe uma outra coisa que existia antes do esperado? O poço de elevador, que é o espaço em um prédio no qual o elevador é colocado. Essa sempre me pega. O poço de elevador foi criado antes do elevador, pelo inventor Peter Cooper. Em 1800... Caraca, Dudu, o cara criou o poço do elevador antes de criar o elevador. Caraca, Dudu, que loucura é essa, mano? Meio que não faz sentido, né? Mas ele fez isso, meu Deus. 1953, Interessante. Peter fez o projeto para um edifício Cooper Union Foundation. E nesse projeto existia um espaço reservado para um elevador ser colocado. Mas o primeiro elevador moderno, seguro para humanos, só foi inventado alguns anos depois do projeto do prédio. Então, o Peter Cooper simplesmente imaginou que cedo ou tarde as pessoas cansariam de subir escadas e inventariam um elevador seguro. Isso sim que é um visionário que entende a principal razão por trás dos avanços da tecnologia. Caraca, mano, o cara já pensou no futuro, mano. Nossa, mano, ele é gênio. Caraca, o cara é gênio. A preguiça. Mas sabe qual Isso é verdade, pô.
o que faz o ser humano, a maioria das vezes, inventar as coisas para melhorar a vida é sempre por causa da preguiça, porque o ser humano tem preguiça de fazer aquilo, então ele prefere inventar algo para tornar aquela atividade que ele vai fazer mais fácil, mais tranquila, para ser feita por causa disso, por causa da preguiça, né, então. O melhor dessa história, o elevador não foi nem colocado no prédio dele. Em parte porque Não? o Cooper previu errado a forma do elevador. O poço que ele projetou era circular, mas os primeiros elevadores eram quadrados. Quadrado, Mas certo. calma que ele não ficou sem elevador. Depois foi construído um elevador cilíndrico sob medida pro prédio dele. E falando em cilindros, como você abriria uma lata dessas? Provavelmente usando um desses. Um abridor. Ou com abridor, ou sei lá, pegar uma faca e ia fazendo furinho assim nela, né, e tal, e depois ia passando ao todo, né, na tampa ali pra cortar a tampa da lata. Mas é melhor isso aí, o abridor é muito melhor. Sim, isso é um abridor de latas. Muito mais difícil, mais fácil. Chique. Na minha época não tinha coisa desse tipo. Tá, mas como você abriria uma lata sem usar um abridor de latas? Já falei pra vocês, uma faca. Se você for escoteiro ou alguma coisa assim, você talvez tenha essa habilidade. Mas a maior parte das pessoas assistindo esse vídeo agora provavelmente não conseguiria abrir uma lata sem um abridor de latas. Deixa um comentário se você seria uma dessas pessoas. Não, eu acho que não. Como eu falei pra vocês, eu ia pegar uma faca, ia fazer furinhos, né, e tal nela, e depois ia ir serrando a tampa da lata até abrir a lata. Então, eu acho que seria de boa pra me abrir essa lata aí sem ter o abridor de latas, né, então. E se você não sabe abrir uma lata sem um abridor de latas, essa é uma habilidade que era bem comum quando a comida enlatada foi inventada em 1840. Abridores de lata foram inventados como uma conveniência 30 anos depois que comidas enlatadas foram Caraca, deu muito inventadas. tempo, hein? Se eu tivesse que chutar e adivinhar, eu diria que os dois foram inventados juntos porque eu não sei abrir uma lata sem um abridor. Então, como isso era feito no passado? Uma das formas típicas de abrir uma lata era usando pedras grandes. Agora fica a pergunta, você consegue imaginar como? Não assim, calma. Nossa, não vai... foi logo que eu imaginei, pô. Foi logo desse jeito aí, pegar um tijolo, uma pedra grande, ó, pac, na lata. Bater na lata até ela abrir, pô. Vale destruir a lata. Você precisa conseguir comer o que tem dentro dela depois. Sim. Não se incomode se você não conseguir pensar na solução. Os seus antepassados eram inteligentes. Rapaz, então... eu acho que eu pegaria a pedra, só que mais, como é que fala? Fazer uma pedra bem fininha, né? Ou seja, ficava uma pedra bem fina pra poder eu conseguir, tipo, usar como aquela pedra como se fosse uma lâmina, né? Pra poder cortar a lata. Então eu ia pegar a pedra fina, fazer uma pedra bem fininha, botava em cima da lata e pegava outra pedra e batia nela assim, ó, pra poder ir abrindo, né? Eu acho que essa é o que eu acho que daria certo pra poder abrir essa lata usando pedra, né? E a resposta não é óbvia. O método típico é usar uma pedra ou rocha grande e lisa e raspar a tampa da lata por uns vários minutos até você causar uma perfuração na mano. tampa. Nossa, mas aí dá trabalho demais. E aí você usa uma faca ou uma colher para destacar a tampa. E falando em invenções, vamos voltar pro Interessante. fósforo e pro isqueiro. Qual dos dois foi inventado antes? Bora ver E qual aqui foi. tem uma armadilha. Parece que um isqueiro é mais complicado do que um fósforo. O fósforo é uma coisa só. Você tem que raspar ele manualmente para acender. E o isqueiro parece ser um mecanismo mais elaborado. Então, se a gente acredita que a tecnologia vai aumentando de complexidade do passado pro futuro, você provavelmente esperaria que o fósforo fosse mais antigo do que o isqueiro. Sim, foi o que eu e falei. você estaria redondamente enganado, que nem o poço do elevador do Caraca, Cooper. mano. Que doideira, mano. Inacreditável, mano. O fósforo foi inventado depois do isqueiro. Caraca, isso aí eu nunca achei que seria possível, né, mano? Porque, pô, quando a gente pensa assim, porque o fósforo é algo tão simples, né? Algo que tu vai fazer manualmente e tal, só riscar e pronto. Já o isqueiro é cheio de mecanismo. Eu jurava que o isqueiro seria feito depois do fósforo, né? Não antes. O fósforo Legal de demais. fricção, ou só palito de fósforo, só foi criado em 1827 por John Walker, e até chegar ao tamanho que ele tem hoje, foram alguns anos de aperfeiçoamento. Mas Johann Wolfgang Dobereiner criou o que era chamado de lâmpada de Dobereiner, que pode ser considerado o primeiro isqueiro, 4 anos antes do fósforo. Inclusive, já que nós estamos falando de invenção, eu acho que essa é a hora perfeita para eu dar uma mensagem para você que é apaixonado por tecnologia. A Alura é a maior escola de tecnologia do país e eles ficaram muito felizes quando eu dei a ideia de fazer um vídeo falando sobre como a nossa visão da história muitas vezes não faz sentido. E parando para pensar, a Alura já topou fazer uns vídeos bem diferentes comigo aqui no canal. E isso porque ela é uma parceira de muito tempo. E eu uso quando eu quero aprender uma ferramenta nova, como quando o ChatGPT lançou e eu fiz curso de prompts na Alura. Não importa se você quer começar agora na área tech ou se você quer
quer dar um novo passo na sua vida profissional ou pessoal, pode confiar na Lura como seu ponto de partida ideal. E o melhor é que não tem pegadinhas. Se você clicar no link aqui da descrição, você tem 15% de desconto na sua matrícula, que te dá acesso a todos os cursos na Lura. Então não perde tempo, clica agora para começar. E agora, voltando ao vídeo, eu acabei de comentar da esperteza de antepassados relativamente recentes. Essas coisas aconteceram no máximo há uns 200 anos. Você provavelmente até tinha parentes vivos nessa época. Então eu acho Sei lá, a nem gente lembro. voltar Não muito tava vivo. mais pro Egito Antigo. Caraca, e eu é aposto massa. que todos nós sabemos algumas informações sobre ele. Claro, Por sim. exemplo, ele foi uma sociedade antiga, localizada no noroeste da África, perto do rio Nilo. Ele era uma sociedade politeísta. Eles acreditavam em Em vários deuses como deuses. Sete, Osíris, Ra e Horus. Era uma civilização formada por um faraó, ou como conhecemos, um rei. Eles construíram as pirâmides, obeliscos e tinham um sistema de irrigação que saía do rio Nilo e ia para as plantações. E todos esses feitos são impressionantes, e alguns ainda são parcialmente misteriosos. A técnica exata que era usada para mover as pedras que foram usadas para montar pirâmides ainda é debatida. Até Os hoje. egípcios sabiam fazer pirâmides. Muitas pessoas dizem que eles usaram trenós, né, pra subir as pedras e pra fazer essas pirâmides. E outras pessoas acreditam que foram os alienígenas, né? Eu acredito que foram os trenós, mano. Eu também posso acreditar que foram os alienígenas. Não sei, né? Porque é muito perfeito, né? Então, sei lá, mano, né? Deixa sua opinião aqui embaixo. Se vocês acreditam que foi os alienígenas que fizeram as pirâmides ou foi mesmo um ser humano, né? Então, eu acho que foi um ser humano, né? Então. Pirâmides de um jeito que até hoje nós não sabemos. Eles moviam pedras grandes e a gente usa criptomoedas. Mas falando sério, nós meio que não precisamos saber mover pedras muito pesadas como os antigos egípcios. Nós temos guindastes e eletricidade. Mas mesmo sem tecnologia avançada, os nossos antepassados deram um jeito de empilhar toneladas de pedra quase 140 metros de altura. Mas espera, quais antepassados? Nós associamos os egípcios antigos com as pirâmides de Giza, mas o Egito é uma civilização que durou quase 3.000 anos. Se você não entendeu, eu vou repetir. O Egito é uma civilização que durou quase 3.000 anos! Isso são aproximadamente 150 gerações de seres humanos. Vocês realmente acham que essa minha pequena Caraca, dos 150 gerações de seres humanos. Caraca, doido, é muita gente, mano, que passou por aí, mano, que existiu nesses 3.000 anos aí. Caraca. descrição do Egito vai ser o suficiente para contar 3.000 anos de história? Não. Pensa só no tanto de história que você aprendeu só sobre os últimos séculos na escola. Guerras mundiais, corrida espacial, invenção do posto de elevador. E ainda assim, o nosso entendimento da história recente é limitado. Então imagine uma história de milhares de anos de duração que aconteceu há milhares de anos. É comum que, para facilitar a nossa compreensão histórica, nós pensamos nela de um modo reduzido e estruturado. Então, se pensarmos que a Cleópatra era egípcia e lá era o lugar onde estavam as pirâmides, nós podemos pensar, ela com certeza estava mais próxima das construções das pirâmides. Ela respirou aquele ar egípcio. Só que as pirâmides foram construídas 2.500 anos antes da Cleópatra. Ou seja, a Cleópatra está mais próxima dos Beatles na linha do tempo do que das pirâmides do Egito. O Egito é tão velho que durante o reino de Khwaemouaset IV, existiam profissionais dedicados a recuperar e estudar construções e objetos milenares do próprio Egito. Ou seja, existiam arqueólogos no Egito Antigo dedicados a estudar o Egito ainda mais antigo. Caraca, que louco, mano. Então, ele tinha pessoas especializadas só pra estudar o que os antepassados deles fizeram, inventaram antes deles existirem ali na Terra, né? Então, existirem ali no Egito. Que doido, mano. Por uma boa parte da história do Egito, as Muito pirâmides maneiro. de Giza já eram antigas o suficiente para fazerem parte do passado remoto. A Cleópatra não estava lá para a construção das pirâmides, mas os mamutes estavam. Tá, peraí, cara. Mamutes? Sim, mamutes estavam lá. Talvez não literalmente nas pirâmides. Mesmo sendo dominantes no período Pleistoceno, alguns dos elefantes peludos ainda habitavam a Terra quando as pirâmides foram construídas. Só que nessa época, os seus últimos registros foram encontrados há quase 4.000 anos na ilha russa chamada Wrangel, que fica a quase 12.000 quilômetros do Egito. Ou seja, não, os mamutes não ajudaram diretamente a construir as pirâmides, era o que você estava pensando. Foram aliens. E o que eu quero expressar com esse choque foram sobre aliens o aí. quão longevo foi o Egito Antigo é que nós nunca vamos entender ele completamente. Cada antepassado seu, em cada período histórico, teve uma vida tão cheia e complicada quanto a sua. Eles eram como você, só que em situações diferentes. Quando nós lidamos com a história, é muito comum nós encaixarmos os momentos históricos em eras, períodos, impérios e idades. E essa é uma forma de nós encaixarmos esses períodos históricos em uma espécie de gaveta. E aí a gente consegue se mover mais facilmente entre um e outro. O Egito Antigo, o Império Romano, o Império Bizantino, Nossa. a Idade Média. E a história desses períodos históricos são contadas Essas paradas com de
de mundo antigo, nossa, mano, eu piro demais, acho muito maneiro, mano. Nossa, acho muito maneiro saber quem foi tal pessoa, o que tal pessoa fez, o que tal pessoa inventou, o que tal pessoa era e tal. Nossa, acho maneiro demais, mano, saber essas histórias da nossos antepassados, assim, que mudaram o mundo, mano, acho muito maneiro. Em quais evidências e ideias nós temos sobre esse período histórico. E aqui é preciso tomar cuidado. Porque como nós temos a posição privilegiada de ainda existir no mundo, isso pode levar a certos vieses quando nós pensamos no passado. E um dos mais comuns é justamente a ideia de que a história está em constante progresso. Isso é verdade, já ouvi falar várias vezes isso. O antigo é necessariamente ultrapassado, seja em tecnologia, ciência ou até moralmente. Mas o antigo não é necessariamente ultrapassado, muito pelo contrário. A lógica aristotélica, por exemplo, foi dominante por quase 2000 anos, e ela é importante até hoje. Os gregos não foram ultrapassados intelectualmente por milhares de anos. E o Império Romano foi responsável pelas maiores obras de engenharia do passado, com tecnologias para concreto, aquedutos, estradas, muitas das quais foram perdidas depois da queda do Império, além de uma organização militar enorme que só seria replicada milênios depois com Napoleão. E isso não é para dizer que a Idade Média foi um período de trevas, sem avanços intelectuais ou tecnológicos, o que também é uma visão errada da história. Até porque a ideia de trevas para se referir à Idade Média é colocada para dar ênfase para a Era do Iluminismo, que marcou a modernidade. Um exemplo simples são as raízes da química moderna, que começaram na alquimia, que era uma arte praticada principalmente nesse período da Idade Média, e que levaria à invenção do fósforo, por exemplo. Então, se nós tomamos a palavra antigo ao extremo, associando o antigo com o ultrapassado, nós temos grandes chances de quebrar a cara. Pense nisso da seguinte forma. Se a história realmente é progressiva e humanos modernos são melhores do que humanos do passado, então os humanos do futuro vão ser melhores do que nós. Mas isso não necessariamente parece verdade. Até onde nós entendemos da biologia humana, nós somos basicamente os mesmos por toda a história, apenas em contextos diferentes. Então precisamos tomar cuidado quando nós vamos tentar entender a história para não colocarmos o nosso julgamento moderno em um estudo historiográfico. Sim, existem várias ideias que antes eram vigentes e hoje são consideradas ultrapassadas ou antiquadas. Isso é eu falar, porque tem muita ideia que foi criada há anos atrás, que hoje em dia muitos cientistas, muitas pessoas acreditam que já são ultrapassadas, porque já são muito desatualizadas, então existe isso também. Porque a sociedade demanda novas perguntas e encontra novas respostas para elas. É daí que nascem novas... Porque a humanidade é assim, mano, sempre tá em constante evolução, mano. Tipo, algo que hoje em dia é atual, daqui 5 anos, 6 anos, pode ser já ultrapassado, porque como a gente sabe, né, a tecnologia todo o tempo tá evoluindo. Então, antes algo que era tecnológico, super avançado, daqui a alguns anos já é ultrapassado. Formas de ver o nosso cotidiano. E isso é ótimo. É uma forma de progresso. Ou pelo menos de mudança. Mas julgar o passado com as lentes modernas vai nos deixar cego para as lições que nós podemos tirar da história. Nós temos a tendência de pensar que quem cometeu atos cruéis no passado fizeram isso por serem monstros. Pessoas fundamentalmente ruins. Mas isso é uma ilusão perigosa. Quem cometeu as atrocidades era tão humano quanto eu e você. E se nós não estivermos dispostos a reconhecer que nós também somos suscetíveis a sermos levados a extremos, nós nunca vamos conseguir prevenir que o pior da humanidade se repita. Até porque nós mesmos provavelmente fazemos coisas hoje em dia que um dia vão ser extremamente mal vistas. E eu tenho certeza que ninguém vivo hoje quer que o nosso legado seja resumido por: é sério que eles queimavam combustíveis fósseis e respiravam gás carbônico? Se quisermos aprender... Era o único jeito, né, que tinha de produzir algo, como fala, para sobrevivência, algo de combustível, né, porque a gente sabe, né, que o gás o petróleo, né, é o combustível, então, né, era o único jeito que a gente tinha para poder usar esse tipo de coisas como combustível, né, para mover carros, usar o fogo, né, e tal, porque tudo isso aí influencia pra gente poder usar nosso fogo, né, e tal, então... Com o passado e realmente progredir, nós precisamos respeitar a humanidade dos nossos antepassados, o que inclui aqueles que fizeram coisas que nós não gostamos. Porque a verdade é que nenhum deles é tão diferente de nós hoje. Não dá pra aprender as lições que a história tem pra nos ensinar se nós pensarmos que nós já sabemos tudo sobre como o mundo funciona. A gente não sabe, ou se nós acharmos que nós hoje somos muito melhores do que aqueles que vieram antes de nós. No fim, eu espero que a nossa história sirva de inspiração pra alguém no futuro fazer melhor do que a gente. Esse é o nosso legado. A nossa marca que vai continuar aqui por muito tempo depois de nós mesmos. E eu espero que agora a história tenha feito um pouco mais de sentido pra vocês. Ou não, muito né? Obrigado. E até a próxima. Porque bugou muito minha cabeça, cara, ó. Mas isso é uma coisa que é fato.
É fato, 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 fato. Não, depois desse vídeo aí eu entendo que, tipo assim, eu não posso dizer que, tipo, uma pessoa que existiu anos atrás, é, não era inteligente igual eu hoje em dia. Agora eu não acredito mais nisso, né? Porque antigamente eu acreditava, pô, uma pessoa que viveu anos atrás, a meu ver, eu sou muito mais inteligente que ela, mas, como a gente viu, não é isso, não é bem isso. E também, eu piro muito, cara, esse negócio de história assim, caraca, acho muito maneiro, a gente saber o que nossos antepassados fizeram, inventaram, nossa, acho muito, muito maneiro. E é isso, mano, nossa, é muito da hora. Nossa, muito, muito, muito bacana esse conceito aí de que a história não faz sentido e realmente não faz sentido, mano. Porque tem muitas pessoas aí que até hoje, viveram muitos anos atrás e até hoje são considerados muito inteligentes, tipo o Albert Einstein, é um cara que viveu muitos anos atrás, inventou várias coisas aí que mudaram nossa vida, mudaram o mundo e tal. E até hoje muita gente já considera ele como um dos seres muito inteligentes, muito mais inteligente que várias outras pessoas. E ele já morreu há muitos anos, mano. E até hoje muita gente já considera ele como um dos caras mais inteligentes que já existiu aqui na Terra, o Albert Einstein. E porque, tipo, ele inventou muitas coisas que pensando já no futuro, mano. Muitas coisas que ele já pensava no futuro, mesmo ele estando aqui, ele já pensava, não, isso aqui daqui uns anos, isso aqui que eu tô fazendo vai ser considerado algo revolucionário, e ele fez muitas coisas na vida dele que revolucionaram o mundo, mano. E ele veio muitos anos atrás, né? Como eu falei várias, várias vezes. Mas é isso, mano. Assim, inacreditável, é muito maneiro, né? Um vídeo vídeo muito bom do Ciência Todo Dia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido aí minha opinião, minha ideia aqui do que eu queria falar. Talvez eu tenha me enrolado um pouco, mas acho que vocês entenderam. Se inscreva no canal aí para ajudar o canal a crescer. Hype o vídeo. Não dá nem pra hype o vídeo ainda, né? É porque eu não tenho muito inscrito. Mas se você puder se inscrever para ajudar o canal a chegar a 100 inscritos, eu agradeço muito. E do mais é isso. Obrigado novamente por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.